Bom, Amadeu, essa decisão foi baseada em um caso ocorrido em São Paulo, mas, claro, abre precedentes para os demais casos a partir de agora. Você falava, já dava um relato aí de como que é hoje essa questão do sistema penal, da execução das penas. Até então, a não ser casos em que o condenado oferecia risco de fugir ou de atrapalhar as investigações, e sim, ele era mantido em prisão preventiva quando julgado aí pelos tribunais estaduais ou pelos tribunais regionais federais. A partir dessa decisão, não. Ele já pode ser mantido preso a partir de então. A gente vai conversar agora com o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Piauí, Lucas Vila, está aqui ao meu lado, já que a OAB, ela se posiciona contrária a essa medida adotada pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente vai saber dele, na verdade, quais argumentos, qual a preocupação da OAB para se posicionar desfavorável a essa decisão. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Na verdade, essa é uma decisão que causa estranheza e causa espécie. Inclusive, por isso, a diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou contrariamente a esse entendimento. Não se esperava que um órgão como o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional, responsável por garantir a eficácia da Constituição, acabasse fazendo uma interpretação da Constituição contrária ao seu próprio texto, né? O texto constitucional diz que ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado, o que significa dizer que vigora o princípio da presunção de inocência até que o acusado tenha transitado em julgado a sentença condenatória, ou seja, quando não mais couber nenhum tipo de recurso. E o que o Supremo Tribunal Federal fez? Relativizou um princípio constitucional da presunção de inocência, dizendo que essa presunção de inocência iria somente até o segundo grau de jurisdição. Embora não se diga isso textualmente na decisão, é a implicação. Por quê? Porque a gente vai ter uma execução provisória da pena, bastando para que o indivíduo seja submetido à execução da pena, que ele seja condenado por um tribunal de segunda instância, seja um tribunal regional federal ou um tribunal de justiça de algum estado. Isso é preocupante por vários motivos. Primeiro, que a gente vê que começa a surgir uma onda de relativização dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Isso é muito perigoso para os cidadãos. Segundo, que a gente corre o risco de ter prisões injustas, porque as estatísticas mostram para a gente que aproximadamente 1/3 das decisões que são tomadas ou confirmadas pelos tribunais brasileiros são reformadas nos tribunais superiores. Então, 1/3 dos casos acabam tendo reforma nos recursos para o STJ ou para o STF. E o que vai acontecer? Nesse 1/3 dos casos, pessoas ficarão presas por mais tempo que o necessário, quando essa decisão corre um grande risco de ser reformada nos tribunais superiores. Então, nós vamos ter um encarceramento que já é massivo, nós já temos uma banalização desnecessária das prisões preventivas e agora a gente vai ter uma antecipação de pena com prisões, com execuções provisórias de pena com decisões de segundo grau. Isso é preocupante. E é preocupante não isoladamente, mas num cenário em que, infelizmente, os nossos tribunais superiores começam a tomar decisões cada vez mais políticas e cada vez mais baseadas num sentimento de populismo penal, e justamente pelo fato de que os tribunais não têm condição de julgar rapidamente os recursos que são para lá direcionados, acaba se relativizando os direitos dos cidadãos. E por conta disso, em vez de acelerar o julgamento dos recursos, se resolve reduzir a presunção de inocência para os cidadãos. Isso é algo muito perigoso e muito preocupante. Agora, o STF, na verdade, argumenta que isso poderia reduzir a morosidade na justiça, também a sensação de impunidade que a população vive e, por outro lado, também poderia diminuir também a apelação desses recursos que, segundo o STF, a gente observa isso também na prática, muitos dos condenados acabam apelando o máximo de recursos que tem direito possível, às vezes no sentido só de protelar o cumprimento dessa pena. Esse não seria um argumento bastante forte para tomar essa decisão? Pelo contrário, eu entendo esse argumento extremamente fraco. Primeiro que a gente não pode usar o sentimento de impunidade e morosidade do judiciário como desculpa para relativizar princípios constitucionais e reduzir as garantias dos cidadãos. Infelizmente, se o Poder Judiciário tem um problema estrutural e não consegue julgar os seus processos com celeridade, não é o cidadão que deve pagar por isso, e sim o Judiciário que deve se organizar para que dê conta de julgar todos os recursos.
Por outro lado, se o judiciário entende, ou quem quer que seja entende, que existem recursos demais, esses recursos estão previstos em lei e não cabe ao Poder Judiciário relativizar o acesso à ampla defesa e ao contraditório e ao manuseio desses recursos. Então, que se faça uma reforma legislativa para se reduzir ou limitar o acesso a esses recursos. O que não é possível é que o Judiciário, para resolver um problema que é de ordem executiva, a impossibilidade de se julgar todos os processos, e de ordem legislativa, que é a quantidade de recursos, acabe adentrando numa esfera em que se acaba relativizando princípios constitucionais e diminuindo as garantias individuais. Quero agradecer então ao vice-presidente da OAB no Piauí, Lucas Villa, pelas informações prestadas, trazendo essa posição da ordem contrária a essa decisão do STF. Amadeu. Gorete, eu queria só uma pergunta para o doutor Lucas, é o seguinte, aliás, só para dar informação também, os juízes brasileiros afirmaram que essa decisão diante do Supremo é muito importante porque é um golpe na impunidade. Essa é a posição dos juízes. Agora eu queria saber, doutor Lucas, o senhor disse que a OAB, aqui no Piauí não, a OAB Nacional está contra. Mas a minha pergunta de leigo é, existe algum recurso que a OAB possa apresentar, já que essa é uma decisão da instância máxima do judiciário brasileiro? O Amadeu faz mais um questionamento. Ele fala que como essa é uma decisão da instância máxima no Brasil, que é o STF, se existe alguma possibilidade da OAB entrar com algum recurso contra essa decisão. Bom, essa decisão pode ainda ser questionada e sempre no âmbito ainda do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, só o próprio Supremo Tribunal Federal poderia rever essa decisão. É uma decisão de um caso específico que, na verdade, reformula um entendimento que era recorrente do Supremo Tribunal Federal. O nosso Supremo Tribunal Federal tinha uma característica de ter decisões extremamente garantistas, preocupadas com os direitos e garantias fundamentais, e agora, com essa decisão, o que se anuncia é uma mudança de entendimento dessa própria Corte Suprema. A única possibilidade que existe agora é tentar que o próprio Supremo Tribunal Federal reveja esse entendimento e reconsidere essa posição. Quero agradecer então, mais uma vez, levando em consideração que na verdade não foi unanimidade, né? 4 ministros votaram também contra essa decisão. Amadeu.